O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Filhos amados, é grande alegria dessa missa de domingo de Páscoa, da ressurreição do Senhor. Mais uma vez, meu coração se alegra muito com a presença dos diáconos, o José Augusto, o Jonas, o Osmar, do Padre Prim, porque juntos, ao longo de toda essa Semana Santa, desde Domingo de Ramos, nós podemos celebrar em todas as comunidades, fazer aí o começo da Semana Santa, o Domingo de Ramos, as procissões e celebrar juntos o Tríduo Pascal. Então, uma grande graça, graças à presença, à doação dos diáconos, do Padre Prim, a gente consegue celebrar, levar essa graça para toda a nossa comunidade paroquial, e foi uma grande bênção essa semana em todas as comunidades. E de um modo especial hoje, Deus também nos presenteia com a presença do Padre Rafael com a gente. Obrigado, querido, uma alegria tê-lo. Depois, no final, vou pedir para tu dar um plazinho para o nosso povo de Deus. Porque hoje, filhos amados, essa grande alegria, né? Grande alegria de nós celebrarmos a Páscoa, a ressurreição do Senhor, uma grande graça. Como é que a gente cantou mesmo o refrãozinho do Salmo? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então, a grande graça desse dia que o Senhor nos fez, o dia que o Senhor preparou para a gente desde sempre. A gente pode pensar assim, fazer um comparativo. O Diego, do Ministério de Músicas Sagrados, vai fazer aniversário na próxima semana. Aí o Ministério está todo preparando um grande dia para ele de festa. Já reservaram lá o quintal lá do Tiago, já mandaram comprar um caminhão de Coca-Cola, já estão preparando tudo para esse grande dia de aniversário do Diego. Agora, se os meninos do Ministério estão preparando esse grande dia para o aniversário, isso é uma grande graça. A gente consegue mensurar o que é esse dia que Deus preparou para nós? A graça de um Deus que nos prepara um dia, desde o comecinho, desde os primeiros tempos da criação, quando aquele primeiro homem desobedece a Deus, e Deus já lança esse projeto novo, de um novo homem, de uma nova aliança, que vai nos trazer a redenção e vai nos religar ao céu. Quem participou com a gente, eu vou perguntar agora, filhos queridos, só para ter uma ideia de como que a gente avança aqui. Quem esteve conosco desde o Domingo de Ramos até hoje, sem faltar nem um diazinho da Semana Santa?
Olha que bênção. Quem participou do tríduo pascal todinho, quinta, sexta e sábado? Que graça, Deus seja louvado. Quem nunca na vida participou de uma Semana Santa inteirinha? Levanta a mão para o padre ver. Olha só, que bênção. Não fui eu, hein? Filhos queridos, desejo do meu coração é que quando você sair da porta dessa igreja hoje à noite, você saia com um propósito assim: ano que vem eu não perco essa Semana Santa de jeito nenhum na minha vida, porque é uma grande graça, é uma grande catequese, é uma síntese de tudo aquilo que Deus preparou para nós, desde o comecinho. Veja, a primeira leitura que nós lemos hoje é do Atos dos Apóstolos, são aqueles primeiros dias, o início do cristianismo, está começando, os primeiros apóstolos de Jesus estão ali, por isso que o nome do livro é Atos dos Apóstolos, e o Pedro, ele toma a palavra, e cheio da graça de Deus, ele fica anunciando, revisando um pouquinho tudo aquilo que eles viveram naqueles dias, e Pedro diz assim: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo de João Batista. Aí começa a dizer, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, andou por toda parte fazendo bem, expulsando os demônios, curando. Nós somos testemunhas, diz Pedro, testemunhas de tudo que Jesus fez na terra, de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém, e eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedeu-lhes manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. E nós que comemos e bebemos com Jesus depois de que ele ressuscitou dos mortos, e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constitui o juiz dos vivos e dos mortos, e todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Olha que grande graça. O Pedro faz uma síntese daquele tempo de Jesus, mas Jesus, filhos, já é anunciado desde a criação, quando o primeiro homem desobedece a Deus, e aí Deus já estabelece a proposta de uma nova aliança: colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, Nossa Senhora, essa ferirá a cabeça da serpente. E vai aí, e quem participou da Semana Santa, por isso que é essa grandeza da Semana Santa, a maior semana da nossa fé cristã, o ápice da nossa fé, quando a gente celebra a Vigília Pascal, ontem à noite maravilhosa, mas a gente foi vivendo, lembrando os momentos desde das profecias, desde o Gênesis, a criação, o Êxodo, até a travessia do Mar Vermelho. Na vigília de ontem, a Vigília Pascal, revisamos tudo isso, com aquelas leituras todas do Evangelho. Nós celebramos aqui o tríduo pascal na quinta-feira santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. A gente consegue fazer um paralelo, filhos queridos, com tudo isso que Deus preparou para nós, e a gente saiu lá do jardim do paraíso, quando Deus cria o homem. Como é que é mesmo o nome que a gente chama o jardim do paraíso? Éden. Desde o jardim do Éden, lá Deus plantou o primeiro homem, o Adão, e nós fomos até o jardim das oliveiras, na quinta-feira santa. Como é o nomezinho mesmo daquele jardim? Getsêmani. Desde o primeiro jardim, lá do Éden, no paraíso, até o jardim das oliveiras, e nós saímos daquela árvore do meio do paraíso, a árvore do bem e do mal, e fomos para uma outra árvore plantada no Monte Calvário, a cruz de Cristo. E nós saímos da desobediência daquele primeiro homem, Adão, para a obediência do homem Jesus Cristo. E aí nós saímos do salário daquela desobediência, daquele uso da vontade do Adão, para o salário da obediência de Jesus. O salário da desobediência de Adão, o salário do pecado, qual que é? A morte. O salário da obediência de Jesus Cristo, que derrama seu sangue na cruz, qual que é? Vida, ressurreição, vida eterna. Nós vamos de um jardim a outro, de uma agonia a outra, agonia do Adão, por causa da sua desobediência, quando ele percebe que está nu, e ele perde a pureza, por causa da má ação que ele faz, para a agonia do Cristo no Horto das Oliveiras, que chega a pedir: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. E aí aceita e abraça a sua cruz. Veja, filhos queridos, estimados do meu coração, lá no jardim do Éden, no paraíso, quando Deus coloca
Adão, para dormir o profundo sono, ele tira do lado de Adão a mulher, que lá na história, no desenvolver da criação, colabora com Adão no seu erro, no seu pecado. Do lado do Adão sai a mulher que lá colaborou com ele no pecado, que traz para a gente o salário do pecado, que é a morte. Aqui, do lado aberto de Jesus, o que sai? O que nasce do lado aberto de Jesus? O que mesmo? A igreja, isso! Melhor paroquianos do sul do mundo. Se do lado aberto de Adão sai a Eva que colabora com ele no pecado, do lado aberto de Cristo na cruz nasce a igreja, porque do lado aberto dele desce água do batismo. Nós batizamos, nós abençoamos, a água está aqui, batizamos na noite da vigília pascal, com o círio pascal que foi abençoado, que vai ser levado depois para o lado da pia batismal. Todos serão batizados ao longo desse ano e terão a sua vela acesa nesse círio pascal, abençoado no fogo novo do sábado da vigília. Nós abençoamos e batizamos aqui, com a graça de Deus, 8 adultos. Padre Prim abençoou lá na igreja São Francisco mais um, nessa noite da vigília pascal, com essa água que nasce do lado aberto de Jesus, a água do batismo, o sangue da Eucaristia, nasce a igreja. Se a mulher que saiu do lado aberto de Adão no primeiro jardim, na primeira agonia, na primeira árvore, colaborou com o pecado da humanidade, aqui do lado de Jesus Cristo, preso à cruz, mas não condenado, ele se abraçou a sua cruz. Por isso ele permitiu do lado dele que desça a água e o sangue, nasce a igreja, e a igreja vai colaborar com a nossa salvação. A igreja fornece para a gente a possibilidade dessa assembleia toda reunida. A igreja traz para a gente os sacramentos, a igreja ministra o batismo, a Eucaristia, Crisma, o sagrado matrimônio, o São dos Enfermos, a ordem dos padres, filhos queridos, como um meio de salvação. Por isso que a celebração de hoje, Páscoa, ela traz para a gente essa notícia maravilhosa da vida, filhos queridos, da alegria. Veja como é que começou o Evangelho, na madrugada é o Evangelho de hoje, não do ano passado, gente, de 5 minutinhos atrás. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugadinha, quando ainda estava escuro, na madrugada do primeiro dia. É o novo primeiro dia, filhos amados, porque houve um primeiro dia lá na criação. Faça-se a luz. Fiat Lux, conhece aquele fósforo, Padre Prim? Fiat Lux, faça-se a luz. Fiat Lux, faça-se a luz, e a luz se fez. Foi o primeiro dia da criação. Agora, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda era escuro. É o primeiro dia da semana, porque a ressurreição de Cristo traz uma nova criação. Ela recria, refaz, porque agora nós temos direito à redenção de novo, à morte de Cristo, Cristo que desce à mansão dos mortos. A gente cantou aqui na sequência pascal, Ana Ju cantou para a gente, duelam o forte e o mais forte, mas é vida que vence a morte. A vida do Cristo destrói a morte que nos abraçava, que nos queria prender. O Cristo desce à mansão dos mortos, ele traz cada um de nós, ele vai para nos chamar pelo nome, ele chama Adão, ele chama Eva, ele vai chamar Padre Sedemir, vem gurizão, é assim. Ele vai lá nos trazer de volta, filhos queridos, nos religar ao céu. Por isso que essa maravilha de texto da segunda leitura, que é de Paulo aos Colossenses, são 4 versículos, pequenininho, capítulo 3, versículo 1 ao 4, olha o que Paulo diz para a gente, filhos amados. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. E nós ressuscitamos com Cristo. Nós vivemos essa graça. Você é batizado, o batismo te traz essa vida nova, te dá de novo a graça de ser filho de Deus e reconduzido ao céu, à eternidade. Se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto,
Onde está Cristo, sentado à direita de Deus? Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós sereis também com Ele revestido de glória. Porque agora, filhos queridos, nós que vivemos essa grande bênção, nós celebramos ontem a grande vigília pascal. Quem viu, quem veio, quem esteve aqui, vai entender, porque nós entramos com a igreja toda escura, tudo fechado, não havia luz. O círio pascal, ele entra, que é Cristo aceso, e ele vai trazendo luz, e aí nós estamos com as nossas velas na vigília, vigilantes esperamos, como aqueles textos do Evangelho, quando o Senhor voltar, Ele quer nos encontrar vigilantes com as nossas lâmpadas acesas, e nós estávamos ali, vigilantes com as lâmpadas acesas, e esperando a ressurreição do Senhor, e é na madrugada, e aí às vezes dá um bug na cabeça da gente, a gente vai entendendo que o Cristo morre na cruz às 3 horas da tarde, até o final daquela tarde, 6 horas, termina o primeiro dia, das 6 horas da sexta-feira, até as 6 horas do sábado termina o segundo dia, e daí começa o terceiro dia. Por isso que a vigília pascal acontece na noite do sábado, que é a noite do terceiro dia, e vai romper a madrugada, e nós chegamos junto com Maria Madalena de madrugada no túmulo, quando ainda é escuro. Nós ainda estamos na escuridão do nosso erro, na escuridão do nosso pecado, na escuridão dos nossos medos, dos nossos temores. Nós vamos lembrar que quando as mulheres chegam no túmulo, assustadas, porque o corpo não está lá, o anjo diz, a primeira coisa que o anjo diz para elas é: não tenhais medo. Mensagem de confiança. Ao romper da madrugada, ao nascer do terceiro dia, o Cristo ressuscitado. E aí, filhos queridos, o padre termina, encerra com essa mensagem dos panos que são deixados ali, porque Pedro e João vão correndo, e também essa é uma grande graça da notícia da ressurreição, essa pressa para nós chegarmos a Jesus. A ressurreição, essa notícia da vida nova, da alegria em Cristo, nos faz querer correr como Pedro e João, para estarmos com Jesus, com Cristo ressuscitado. Eles vão correndo, o João é mais novinho, ele chega primeiro, mas ele chega na porta do túmulo, ele respeita e vai esperar Pedro. Pedro entra e vê os panos jogados no chão, porém, o pano que cobria o rosto de Jesus, como é que está? Dobradinho num lugar à parte. Você sabe que tem algumas pessoas que dizem o que isso significa, porque naquele contexto cultural daquela época, contexto onde havia senhores e havia os servos, o senhor poderia sentar-se à mesa, por exemplo, fazer a sua refeição, comer, e se ele tivesse já terminado a refeição, ele tinha aquele paninho, vamos comparar com o guardanapo hoje, onde ele limpava a barba, né? Pensa comendo aquela coxa de galinha bem gostosa, com aquela barbona assim e tal, aí ele pega aquele paninho, limpa, ele está se levantando para ir embora, acabou a refeição, ele deixa o pano todo jogado lá, o servo chega, vê aquele pano todo jogado, sabe, já posso tirar a mesa, porque o meu senhor já comeu, não vai mais voltar para a mesa, vou tirar a mesa. Agora, se o Senhor tivesse que se levantar para alguma urgência no meio da refeição, para atender alguém, para fazer qualquer coisa, mas não tivesse terminado a refeição, ele deixaria o pano dobradinho, porque daí o servo chega, vê que o pano está dobrado, ele pensa, não posso tirar a mesa, porque o meu Senhor vai voltar. Pensa nisso, filhos. Olha só, Cristo ressuscita, levanta, as roupas que envolviam ele ficam jogadas no chão, mas ele pega aquele paninho que estava na cabeça, tira, dobra e coloca de ladinho. Ele quer dizer, eu voltarei. E agora, com as nossas velas acesas, com as nossas ações e atitudes, nós aguardamos essa segunda vinda. E vivemos todos os domingos, todos os dias, essa graça da Eucaristia, da nossa Páscoa dominical. Cada domingo é a nossa Páscoa, é uma nova Eucaristia, cada domingo nossa primeira comunhão, é estarmos na presença de Jesus, e nós fazemos isso em memória do Cristo, e bebemos desse cálice até que Ele venha.
E agora nós esperamos não mais a primeira vinda, mas seguimos com nossa vela, com nossa lâmpada acesa, esperando a vinda do Senhor. Mas aí precisa também uma conversão interna. E aí eu tenho dito nesses dias aí, por onde eu tenho andado, né? Muitos de nós fizemos propósitos para a nossa quaresma. Quem fez algum propósito para a quaresma? Levanta a mãozinha aí. Olha aí que bênção, Deus seja louvado. E aí eu faço uma brincadeirinha que eu digo assim: eu fiz o propósito na quaresma de não tomar Coca-Cola. Passei 40 dias sem tomar Coca-Cola. Aí ontem, no sábado santo, eu liguei lá para a Coca e encomendei 2 caminhões pipa de Coca-Cola. Estacionaram na frente de casa, eu deitei embaixo do caminhão, abri a torneirinha e bebi da torneirinha da Coca-Cola. É isso, filhos queridos, que o Senhor quer? Não. O Cristo se prepara no deserto, os 40 dias e 40 noites para estar conosco, para abraçar a cruz, para nos trazer redenção e salvação. E quando ele sai de lá, ele vai para aquilo que ele quer ir, ele vai avançando, ele progride, ele vai em frente, ele não volta para o deserto. Veja, filhos queridos, se nós queremos, como diz São Paulo a Colossenses, aspirar as coisas do alto, a cada quaresma, a cada semana santa, a gente tem que avançar. Então, se eu conseguir fazer um propósito de não falar palavrão na quaresma, e fiquei sem falar, eu não vou agora hoje falar todos os palavrões que eu não falei, eu vou deixar para trás. Se eu fiz o propósito de não fumar na quaresma e conseguir não fumar, eu não vou agora lá e comprar meio estoque da Souza Cruz para continuar. Não, filhos queridos, avançar, aspirar as coisas do alto, porque o céu é o nosso lugar. A redenção é nos dada pelo sacrifício de Cristo. Hoje é o grande dia que o Senhor fez para nós. Vamos assimilar essa bênção. Não vamos deixar que todo esse sacrifício tenha sido em vão. Toda bênção, toda graça que nós vivemos, nós vamos em frente avançar. E agora eu quero saber, 2027, quem é que vai participar de todos os dias da Semana Santa? Quero ver aí. Vamos dar uma salva de palmas, isso mesmo. Todos juntos. Porque Jesus vive, filhos, e Jesus se entrega por amor de nós. Isso é muito mais do que algo simbólico, é concreto, é histórico, é cumprido. A gente vai percebendo ao longo de toda a história, dos milênios, tudo aquilo que é profetizado vai se concretizando, e a graça acontece, e nós vivemos ano após ano. Vamos fazer com que isso faça diferença na nossa vida, e que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.